Galera, tem coisas que só acontecem na DC. Zack Snyder pode estar de volta para dirigir algum filme do DC Studios. Pois é, o bom filho a casa torna. Ele voltou! Eu vou explicar o que está acontecendo e como é que esse rumor envolvendo Zack Snyder apareceu. E vamos debater aqui se é realmente uma boa ideia trazer Zack Snyder de volta e qual que seria o melhor filme para ele dirigir desses rumores que a gente sabe do DCU. Muito bem, tem muita coisa pra gente conversar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! Beleza, só antes da gente começar, galera, eu quero um Zack Snyder comentário, um Zack Snyder like. Quero saber de vocês se é uma coisa boa ter Zack Snyder de volta. Comentem com sinceridade. Beleza, assim, ó, tudo começou na quinta-feira, quando o James Gunn postou essa foto com o Zack Snyder. Pelo fato do James Gunn postar essa foto, o pessoal começou especulando que, talvez ele vá participar de algum projeto do DCU. Também teve uma outra galera dizendo que o James Gunn tava querendo postar essa fotinho com o Zack Snyder para tentar apaziguar o fandome do Zack Snyder, porque esse fandome é sempre muito contra as coisas que o James Gunn faz envolvendo o Superman, envolvendo o DCU. Então seria uma forma de tentar trazer essa galera pro lado dele, né? Porque o Superman já tá chegando. Mas logo depois que ele postou essa foto, uma galera mais atenta percebeu que o fundo dessa foto é o mesmo fundo, o mesmo lugar que o James Gunn fez aquele vídeo de capítulo 1 do DCU. Podem ver, é o mesmo background e também o mesmo lugar que depois ele postou uma foto com vários roteiristas do DCU. Ou seja, esse lugar aí, que a gente não sabe exatamente onde que fica, pode ser a casa do James Gunn, pode ser um escritório ali da Warner, mas a gente sabe que esse é um lugar que o James Gunn recebe pessoas para conversar sobre DC Studios. E bem, acendeu o sinal amarelo. James Gunn conversando com Zack Snyder no lugar onde geralmente ele fala sobre DC Studios. O pessoal ficou atento, talvez tenha fogo nessa fumaça. Com isso, chegamos na sexta-feira, e a insider Grace Randolph informou nas suas redes sociais que, na mesma sexta-feira, vai acontecer um evento da imprensa com o James Gunn envolvendo DC Studios. Vários outros jornalistas depois confirmaram essa notícia. Depois surgiu um post do diretor Kevin Smith, que é um grande fã do Batman, já foi escritor de HQs do Batman, do Arqueiro Verde, também já foi diretor de filmes, e ele postou essa foto todo arrumado em Burbank, o que levou as pessoas a acreditarem que o Kevin Smith também iria participar desse evento na sexta-feira com os jornalistas. O que foi anunciado nesse evento de sexta-feira ainda ninguém sabe, porque parece que os jornalistas que estavam no evento foram orientados a só postarem essas notícias na segunda-feira. Na segunda-feira que deve ter o grande anúncio da DC. Gabriel, mas onde é que entra o Zack Snyder nisso tudo? Antes desse evento começar, o Hollywood Reporter postou uma notícia confirmando o diretor do filme do Cara de Barro. E não é o Zack Snyder, e sim o James Watkins, que é o mesmo diretor que fez A Mulher de Preto e Speak No Evil. O que aumentou a chance do Zack Snyder estar envolvido em algum projeto do DCU tem a ver com o que está escrito nessa matéria do Hollywood Reporter, porque eles explicam no parágrafo que no dia anterior, na quinta-feira, o James Gunn recebeu o James Watkins e o co-CEO da DC ficou muito satisfeito com o que o James Watkins falou. Percebam, na quinta-feira, no mesmo dia que o Zack Snyder apareceu lá. Então, se o James Gunn bateu o martelo na quinta-feira, antes de ter realmente um anúncio oficial do James Watkins para participar de um projeto do DCU, talvez o mesmo tenha acontecido com o Zack Snyder. No final do dia, veio a informação que esse evento do James Gunn é para uma notícia que não é tão grande assim, então com certeza não vai ser nenhuma novidade envolvendo Zack Snyder ou um novo projeto, mas a especulação envolvendo Zack Snyder continua. Ninguém sabe o real motivo do Zack Snyder ter se reunido com o James Gunn. Mas é Zack Snyder. Qualquer noticiazinha de Zack Snyder já é trending topics, né? O Zack Snyder tem esse poder de conseguir fazer com que as pessoas debatam sobre ele. Mas do céu ao inferno, os haters e os lovers do Zack Snyder vão sempre debater Zack Snyder. Em vida e quando ele morrer. Acho impressionante o poder que ele tem de fazer com que o assunto seja sobre ele. A sua capacidade de dirigir ou não um filme de super-herói. Dito tudo isso, e supondo que o Zack Snyder realmente vai dirigir um filme da DC, qual seria o melhor filme? Nesse momento tem 2 projetos de DC sem um diretor. Esses projetos são Authority
e Sargento Rock. Sargento Rock, que a gente sabe que deve acontecer, mas que ainda não foi anunciado. Já o Authority tinha aquele rumor que poderia virar uma animação. Esses são os dois principais projetos que eu vejo as pessoas especulando o nome do Zack Snyder. Agora, tem um terceiro projeto que eu acho que seria bem plausível também de acontecer, que seria um projeto envolvendo o Lobo. Pensem nessa combinação. Lobo, Jason Momoa, que gosta do Zack Snyder, gosta do James Gunn. Roteiro feito pelo James Gunn, dirigido por Zack Snyder, refazendo a dobradinha do Madrugada dos Mortos, que é o que muitas pessoas falam como o melhor filme do Zack Snyder, que tem roteiro do James Gunn. Eu vi também algumas pessoas especulando assim, ele vai substituir o Andy Muschietti para ser o diretor do Batman Brave and the Bold. Essa é uma possibilidade que eu acho aí bem mais difícil, bem improvável, porque aí seria o Batman do DCU. Vendo todas essas críticas que o Zack Snyder sofreu na época do DCU, eu acho complicado ele entregar o filme do Batman pro Zack Snyder. Mas enfim, era um projeto que o pessoal tava especulando. Não que tenha qualquer tipo de rumor envolvendo isso, são só especulações que a galera tá fazendo. Olha, entre todas essas possibilidades, Authority, Sargento Rock, Brave and the Bold e o Lobo, na minha opinião, o melhor caminho pro Zack Snyder seria ele fazer esse projeto do Lobo. É onde eu acho que o melhor estilo do Zack Snyder iria se encaixar. E assim, tem muitas pessoas que não têm nenhuma fé no Zack Snyder por conta dos últimos projetos que ele fez. O Army of the Dead e o Rebel Moon, que realmente são filmes fracos, são filmes bem fracos. O Marcelo é um deles. O Marcelo odeia Zack Snyder moderno. No fundo, ele sempre odiou Zack Snyder por tudo. E também o Zack Snyder é aquele cara, né, que fez parte do DCU, o fracassado DCU, que tinha a mente por trás do Zack Snyder. É uma coisa boa trazer Zack Snyder nesse momento de início de DCU, depois de tudo que aconteceu? Olha, eu realmente tenho minhas dúvidas. Eu não sei o quanto que isso pode passar uma imagem de que a DC, sabe, pra Hollywood, não consegue passar por coisas do passado. Eu, sinceramente, não tenho tantos problemas do Zack Snyder dirigir um filme do Lobo, desde que seja um roteiro bom, por exemplo, um roteiro feito pelo James Gunn. Não é nem questão de colocar o Zack Snyder numa coleira, sabe? Mas é questão de não deixar ele mexer no roteiro. Aqui, ó, Zack Snyder, eu preciso que você dirija esse filme, faça coisa foda, não exagere nas câmeras lentas, né, que a galera não gosta quando você faz isso, mas você é bom nas cenas de ação. O Lobo é um personagem que vai ter muita cena de ação. Eu quero que daí você faça badass, eu quero que o Lobo seja um filme Ed, você sabe fazer filme Ed, Zack Snyder. Então faça seu filme Ed. Mas não interfira no roteiro, Zack Snyder. Se for nesses termos, eu não vejo ele ter muita margem pra estragar o projeto, sabe? Agora, o Zack Snyder também não é um diretor de primeira linha nesse momento de Hollywood. Existem muitos outros diretores de primeira, segunda linha que poderiam fazer bem melhor do que ele, né? O diretor lá do Trem Bala, o David Leitch, é um cara que se prontificou em dizer que queria fazer um filme do Lobo. O David Leitch hoje é um diretor melhor que o Zack Snyder. Talvez fosse muito mais legal ter o David Leitch do que Zack Snyder para ser diretor do Lobo. Não acho que esse combo Zack Snyder Gunn no roteiro vai ser horrível. Acho que pode ser um filme bom, talvez muito bom. Mas tem outros diretores aí que poderiam fazer muito melhor. Não acho que o Zack Snyder chega como salvador da pátria para fazer o melhor filme do Lobo de todos os tempos. Mas também não acho que seria um lixo absurdo ter Zack Snyder. Porque eu ainda acho que Zack Snyder, motivado, fazendo um filme de super-herói, com o roteiro do James Gunn, com um personagem como o Lobo, que, na teoria, não é tão difícil de você estragar, eu acho que ele poderia fazer bem. Agora eu vou me cancelar por querer o Zack Snyder como diretor. Mas não é nem questão de gostar, é só tentando entender as possibilidades. Tem diretor melhor que Zack Snyder, mas tem diretor pior. Gabriel, e se não for o Lobo, for o projeto da Autoridade? A Authority. Bem, a Authority aí eu já fico um pouquinho mais de medo de ser Zack Snyder. Porque a Authority é complexo. Authority, sim, é uma HQ extremamente edgy, violenta, com grandes quadros cinematográficos que estão prontos para levar pro cinema, mas tem toda uma crítica de super-herói, tem toda uma crítica política imperialista ali que não dá para fazer de qualquer jeito. Talvez Zack Snyder consiga fazer isso, talvez ele não consiga. Entre Lobo e Authority, eu acho que o Zack Snyder teria mais chance de sucesso no filme do Lobo, por uma questão de não errar a mensagem principal de Autoridade. Agora, o Zack Snyder, ele tem experiência em animações. Ele fez aquele filme da Coruja lá, e ele fez uma animação aí, O Crepúsculo dos Deuses, recentemente. Ele é um diretor com experiência em animação. De repente, se ele pegar o projeto de Authority, já que o rumor diz que agora vai ser uma animação, ele consegue fazer alguma coisa legal nessa mídia. O ponto todo do Authority é não pesar a mão demais no Ed,
só por ser Ed. Porque não é só isso. E essas nuances que eu não confio tanto no Zack Snyder. Aí o Brave and the Bold. Brave and the Bold, pra mim, tá fora de cogitação. Ah, mas é melhor que o Indy Muschietti. Talvez Zack Snyder fosse melhor que Andy Muschietti, sim. Agora, não confio muito pra Batman. Zack Snyder mais Batman dá aquele medinho de Batman matador, mesmo que o roteiro não fosse dele, tá? Se, por acaso, ele dirigisse um filme do Batman, teria que ter uma orientação muito clara de cima do James Gunn. Ó, você não vai fazer o Batman matar as pessoas. Você não vai fazer o Batman pegar numa arma. Sabe, teria que fazer um guia bem didático pro Zack Snyder seguir. Aí, talvez. Mas o Batman, por ser o grande filme do Batman, depois do diretor Matt Reeves, o Batman do DCU, cara, aí tem que ser um diretor inquestionável. Na minha opinião, isso tem que ser um diretor inquestionável. Aquele diretor que você vai e fala, ok, é esse. O David Leitch, por exemplo, eu acho que ele seria muito mais competente pra fazer o filme do Batman Brave and the Bold. Ah, Gabriel, mas tem um filme Sargento Rock, guerra, slow motion, o Zack Snyder pode dar bem. É, um filme de guerra, Zack Snyder ali, cenas de tiro, maneiro, ele gosta de fazer cenas de tiro. Ok, talvez não fosse um desastre um filme do cara de barro, Zack Snyder. Mas pra mim não tem dúvida, entre Luca Guadagnino e Zack Snyder, Luca Guadagnino é muito mais diretor. Ah, mas é um filme de guerra, ele nunca fez um filme de guerra. Mas ele ainda é um diretor do primeiro ou do segundo escalão de Hollywood. O Zack Snyder ali, por mais que ele seja popular na bolha nerd, por mais que todo mundo debata, por mais que ele vire trending topics em qualquer lugar, ele não é o A-list que um dia ele já foi. Ele já foi A-list, mas ele não é mais. Se o Luca Guadagnino não quiser, vão ver uma outra pessoa. Ah, Gabriel, mas você tá subestimando o poder de Zack Snyder, o mestre, o deus, o Snyder God. Gente, sério, de verdade, eu não tô. E isso quem tá falando é uma pessoa que gosta do Snyder Cut. Sim, eu gosto do Snyder Cut. Inclusive, eu acho que o Snyder Cut é um dos melhores filmes do Zack Snyder. Torço muito que o Zack Snyder consiga fazer um comeback, ele volte a ser um grande diretor. Mas hoje, ele tem um poder latente, sabe? Ele é o Gohan, sempre teve um poder latente, mas não consegue utilizar. A gente sabe que ele potencialmente é um grande diretor, a gente sabe que ele sabe manusear uma câmera como poucos diretores de Hollywood, mas ele não vem fazendo bons trabalhos. E ele tem esse saldo negativo entre os fãs da DC que tem muito mau humor com ele, por tudo que aconteceu no DCU. Quero lembrar que a decisão do Zod morrer nas mãos do Superman foi do Zack Snyder, muito embora ele não fosse o roteirista. Aqui é aquele papo de futebol, né? Se vier um Zack Snyder motivado, querendo recuperar o seu prestígio, dando o filme da sua vida, não caindo nos seus vícios de linguagem, slow motion, não interferindo num roteiro, eu acho que o melhor projeto que ele iria fazer nessas circunstâncias, conhecendo o jeito que ele filma, conhecendo o personagem que ele iria adaptar, acho que o Lobo seria a melhor opção. Acho que esse combo poderia surpreender a galera. Jason Momoa, Zack Snyder, roteiro do James Gunn. Mas, de novo, reiterando que tem nomes melhores do que Zack Snyder. Tem nomes muito melhores que Zack Snyder. E eu fico, sim, um pouco preocupado de como Hollywood iria reagir com Zack Snyder voltando pra DC. Porque quando o James Gunn chegou no DCU, junto com o Peter Safran, veio esse otimismo com o DC Studios, dos artistas lá, dos diretores, dos roteiristas, de que iria ser um lugar onde iriam fazer filmes de super-herói, sem aquela coisa de Kevin Feige, aquela coisa de Disney, aquela coisa de Marvel, que fica podando os projetos. E aí, no terceiro, quarto projeto de DC Studios, vem, né, Zack Snyder dirigindo, que é uma coisa... Parece que você tá olhando pro passado também, né? Você tá olhando pro Zack Snyder do Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder do Watchmen, Zack Snyder do 300... Você quer que esse Zack Snyder apareça. Parece muito coisa de olhar pro passado, olhar o potencial do artista. A gente sabe que o Zack Snyder tem esse potencial. Um dia talvez ele consiga fazer um filme que agrade geral, mas ele não vem fazendo esse filme. Ah, mas em termos de bilheteria, o Zack Snyder pode trazer nomes, pode aumentar a bilheteria. Isso daí eu não confio muito não, hein? Olha, o Rebel Moon, por exemplo, ele até começou bem, assim, na audiência, mas depois... Nas semanas seguintes, ali na Netflix, ele foi caindo porque o filme não era bom. E nos dias de hoje, independente de qual seja o diretor, o ator atrelado, o mais importante é que seja um projeto foda que a galera queira ver. Não acho que o James Gunn iria trazer o Zack Snyder só pra apaziguar um fandome, porque, agora tem o Zack Snyder, não vou mais boicotar o DCU do James Gunn. Olha, eu acho que essa galera que quer um Snyder Cut 2, a volta do DCU, não vai ficar feliz com o Zack Snyder fazendo um outro filme que não seja
Snyder Cut 2, sabe? Mas essa é a minha opinião, como eu vejo as coisas. Então, apaziguar, eu acho que não iria mudar muita coisa, sabe? Eu acho que o James Gunn pode estar trazendo o Zack Snyder de volta porque ele confia no Zack Snyder, porque ele é seu amigo. Ele sabe que o Zack Snyder é um bom diretor. Talvez ele confie no Zack Snyder pra fazer um Authority, pra fazer um Lobo. Hoje eu acho que o fandome, de uma forma geral, uns 90%, não confia em Zack Snyder. Se o Zack Snyder realmente tiver como diretor em um desses projetos, é um momento do Zack Snyder provar pra ele, é uma nova chance pro Zack Snyder voltar e fazer um grande filme. Redenção de Zack Snyder na DC. Essa pra mim que é a verdade, muito embora eu goste do Snyder Cut. E eu gosto do Homem de Aço, e o BVS meio qualquer coisa. Mas é isso, galera, essa é a minha opinião sincera sobre Zack Snyder. Não acho que tem que fechar a porta na cara dele. Se ele quiser, vier achando o projeto certo, com o roteirista certo, sem ele interferir no roteiro, eu acho que pode dar bom. Mas não seria a minha primeira escolha para um projeto de Lobo, por exemplo. E de Authority. E galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC! E esse foi o vídeo conversando sobre a possível volta de Snyder. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.